futebol, bom humor, automobilismo, entrevista, vôlei, bate-papo, atletismo, zoação, basquete, descontração. Começa agora na Galera Esporte, um jeito diferente de falar de esporte. Na Galera! Ótima noite para você que tá ligado, tá conectado aqui no canal 102 Play, você que tá aí no nosso YouTube, canal 102 Play, já virou tradição, né? Afinal de contas, hoje já completamos uma dúzia de programas. Programa de número 12 é o Na Galera Esporte que está chegando para você aqui pelo canal 102 Play. E a partir de agora é aquela resenha. A gente vai bater papo sobre o esporte, o que rola, o que deixou de rolar. E hoje a gente tem uma entrevista muito especial, um bate-papo muito legal com você, com a galera da Associação Sorocabana de Futebol de Amputados. Essa galera tá aqui hoje, vai bater um papo com a gente, até porque tem sempre aquela situação, né? Eu jogo bola, quero jogar bola, não quero jogar bola, acho dificuldade de jogar bola, mas, cara, se você vê o que essa rapaziada faz com a bola no pé, aí eu tenho certeza, eu vou te falar um negócio, hein, meu? Se você falar assim, não quero, tenho medo de jogar bola, é porque realmente você não tá afim do negócio, não. Bom, mas antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui os nossos companheiros, a galera que tá junto com a gente aqui. Meu caro parceiro, 12º programa, 12ª edição. Casão, bem-vindo, boa noite, mais uma vez pra você. 12 já, cara. Fala, Dogão, boa noite para todos vocês que estão aí no 102 Play. Cara, uma dúzia já de segundas-feiras, eu te aguentando, você me aguentando, pra ser 13, né? Hein? É, 13, calma. O feriado quebrou nossas pernas semana passada. Tivemos que dar uma respirada, né? Faz parte do jogo, né? Mas e aí, Prazer, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá saindo de voadora? Fiquei sabendo aí que você tá saindo de voadora. Deu umas voadoras loucas aí. Ainda vamos mostrar pra vocês aqui, relaxa. Por falar nisso, cara. E vamos que vamos. Por falar em voadora louca, tô esperando só saurar esse joelho aí, porque o nosso Franja teve aqui no Fez um desafio pra mim no Facebook, cara. Falou, vem cá que eu vou te ensinar a andar nesse skate aqui. Eu não sei se quase 2 metros vai parar em cima daquilo. Ele garantiu que sim, cara. E já tá com a pista já a todo vapor, tá com aulas e tudo mais. A gente vai trazer o Franja pra bater mais um papo com a gente aqui. Eu quero ver. Espera um pouquinho, senão o Franja vai trazer o skate. Vai fazer o pagamento na piscina ali fora. Aí eu quero só ver. Você aceitou todos os desafios. Não, mas vamos, estamos aqui pra ele. Ó, com a Lu Pepper você queria correr, com o Franja você andar de skate. O taekwondo voltar ao taekwondo com o Mestre Pedro, exatamente. Cara. Mas eu quero boxe também, né? As luvas estão aqui, ó. Já estão esperando. Quero mandar um abraço pros ortopedistas aí que estão cuidando de mim, os fisioterapeutas, o Vitor que esteve aqui com a gente. Cara, muito bom. E logo estamos zerados aí, Dogão. E vamos junto, hein? Vamos junto. Não, eu não. Ouviram isso? Tá gravado, ele falou, vamos junto. Bom, dá uma boa noite também às nossas mãozinhas mágicas, Ricardinho César. Ô, Ricardinho, dá aquele tchauzinho aí. Tudo bem, Ricardinho? Boa noite. Ricardinho tá lá comandando a nossa técnica central aqui no Na Galera Esporte. E hoje, Casão e Ricardinho. Hoje a gente tem um terceiro elemento. A Vitória tá descansando. A Vitória só tá aprendendo novas técnicas de desenho. Porque já tá bem avançado, mas olha, agora ela vai vir. Rapaz, quase a semana trabalhando passada, na Pixar daqui a pouco. A semana passada ela fez a segunda aula de desenho. Uau. E a segunda aula dela já é impressionante. Então ela tá aprendendo novas técnicas. Eu vi uns posts dela lá, eu vi, viu, Vic? Eu vi que você postou uns desenhos, show de bola. Ela tá só descansando, aprendendo novas técnicas e vai voltar. Até lá, hoje a gente tem um terceiro elemento aqui e vamos ver como é que é. Eu conheci ele a semana passada, sei que é um cara apaixonado por esporte. Ontem, por sinal, entendam, neste dia 21 de novembro de 2022, ele esteve na Neoquímica Arena. Olha que é isso, hein? Lotada, né? Lá no estádio impressora, quer dizer, no Neoquímica Arena, muito bem. Na caixinha, né? E na hoje papelão. Veio fazer parte aqui, veio participar com a gente aqui do Na Galera Esporte, Luan Muniz. Luan, boa noite, bem-vindo ao Na Galera Esporte. Você vai ver a loucura que é isso aqui, mas a gente quer contar com você aqui junto com a gente. Boa noite, Douglas, boa noite a todos, muito bom estar aqui. Já tô vendo aqui como que é o esquema da coisa.
Muito feliz de estar participando aqui com vocês, conhecer o pessoal. E ontem eu estava lá na caixinha branca, impressora do Corinthians, lotada. Eu fui lá, eu estive lá, não entrei na arena ainda, mas quando teve a tour da Taça do Mundo, que foi no shopping ali ao lado do estádio, eu fui conhecer, fui ver, obviamente, tenho foto com a Taça do Mundo, tudo mais, mas estava em término de construção, né? Estava em vias de ser inaugurada a Arena, a Neoquímica Arena. Muita gente diz que é um estádio que não é tão legal para assistir futebol, que tem alguns pontos que dão um ponto meio cego. Sim. Mais cego que o Morumbi? Mas o Morumbi é oval, né? É redondo, né? Diferente. Sim. Mas muita gente diz que é um lugar muito legal e a atmosfera deve ser uma atmosfera totalmente diferente, né? Eu achei muito bonita, né? Primeira vez minha conheci na primeira vez. E muito bonito dentro, você conhecer algumas estátuas que eles deixam lá, toda a decoração da parede, tudo temático, né? Para o time. A atmosfera, a torcida não para, né? Já cantam, né? Não para. Já vai cantando. Rapaz, muito... eu me lembro de ter ido assistir um Santos e Corinthians, de alguns que eu assisti. Santos não de ontem, né? Não, aquele eu assisti comentando aqui ainda aqui na Band FM. E isso em 84. E uma das coisas que me marcou muito, assim, sendo santista, e não tenho problema nenhum em dizer isso, sou santista, mas uma coisa que me marcou muito foi a coreografia da Fiel. Uma coisa que realmente me chamou muita atenção. A galera não para, canta o tempo todo. E a torcida do Santos, a torcida jovem, enfim, as outras torcidas também que fazem parte aí do casting de torcedores do Santos também não param um minuto, mas muito legal, muito bacana. Vamos falar muito mais aí sobre essa sua primeira visita lá à Arena Neoquímica Arena. Bom, gente, e hoje a gente tem, antes dos destaques, aliás, vamos lá, vamos direto aqui, mãozinhas mágicas, vamos lá com os destaques do programa de hoje, vai. Destaques. Foi? Então vamos lá com os destaques do programa. Vamos fazer a vinheta, ó. Destaques! Atletas da natação de Sorocaba conquistam 16 medalhas na maior etapa do Meeting Paralímpico. E a equipe de Sorocaba obteve 6 medalhas na Copa Lino Barros de boxe olímpico. E hoje a nossa entrevista, como nós já dissemos, é com a galera do futebol de amputados de Sorocaba. Então quero dar um meu boa noite já ao Adilson Nunes, o Dinho, que é presidente da Associação Sorocabana de Futebol de Amputados. Dinho, boa noite, bem-vindo ao Na Galera Esporte. Cara, é um prazer imenso ter você aqui para bater um papo junto com a gente. Boa noite a todos da 102 aí. O prazer é meu, satisfação estar aqui falando um pouco de esporte, um pouco de superação, né? E vamos lá, vocês vão gostar. E também o papo com o professor Paulo Vasconcelos, ele que é técnico do Sorocaba Futebol de Amputados e coordenador de esportes da Associação Sorocabana de Futebol de Amputados. Professor, bem-vindo, boa noite, prazer tê-lo aqui também no Na Galera Esporte. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Né? Boa noite, professor. É muito importante esse tipo de oportunidade da gente demonstrar um pouco da modalidade também, que é uma modalidade pouco conhecida. Então é legal para todo mundo que idade. Muito legal, agradecer também ao Renan, que é o assessor de imprensa. Renan, mãozinhas mágicas, põe a mãozinha do Renan aí também, vá, dá um tchauzinho aí, Renan, dá um tchauzinho, isso aí, ó, Renan, assessor de imprensa da associação, tá aqui junto com a gente também. Enfim, o programa de hoje tá recheadaço, então, bora começar. Vitor Casagrande, atletas da natação de Sorocaba conquistaram 16 medalhas na maior etapa do Meeting Paralímpico. E os atletas da equipe da natação ACD, CEAS, SESI, SEMES, conquistaram na última sexta-feira, dia 19, 16 medalhas na maior etapa do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2021, uma competição que é realizada ali pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo, capital. Foram 9 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 medalha de bronze. Pesada essa mochila, Pesada, hein? E o campeonato contou com a participação de cerca de 200 nadadores com deficiências físicas, visual e intelectual de 50 cidades e seguiu aí todos os protocolos sanitários de segurança em razão, claro, da Covid-19. Quem comandou a equipe foram as técnicas Kelly Lícia Machado de Salles, Rosana Lopes e Simone Guazelli. A delegação sorocabana participou com 11 atletas com deficiências física e também visual. E as 5 atletas medalhistas de Sorocaba foram Kevin Vitória, que foi medalha de ouro nos 100 metros peito e medalhas de prata nos 50 e nos 100 metros livre.
Thaís Vinholo, medalhas de ouro nos 100 metros livre e nos 100 metros costas. Isabelle Fernanda, medalhas de ouro nos 100 metros peito e 50 metros livre e medalha de prata nos 100 metros livre. E Anelise Cristina, medalha de prata nos 50 metros costas. E Tamires Calderan, medalha de ouro nos 100 metros costas e 100 metros peito. Parabéns para vocês. Já os 3 atletas medalhistas da cidade foram Henrique Barros, medalhas de ouro nos 100 metros costas e 50 metros livres e medalha de prata nos 100 metros livre. Luiz Rodrigues, medalha de prata nos 50 metros livre e Frederico Camargo, medalha de bronze nos 100 metros livre. Também participaram da competição os nadadores Everaldo Júnior, Michael Alves e Gilson Monteiro. Aproveitar já que nós estamos com duas pessoas que conhecem muito das dificuldades de se praticar um esporte de alto rendimento. Dinho, me permita chamá-lo assim, uma dificuldade. A gente começa a assistir futebol paralímpico, né, o futebol de cegos, a gente começa a assistir maratona, a gente começa a assistir natação, não se tem muita ideia da dificuldade, olhando pelo menos, mas é difícil, né, Dinho? Não é fácil, principalmente no esporte de rendimento, buscar resultados nestas condições é um pouco mais complicado, né? A superação é maior, né, Dinho? Com certeza, porque você tem que compensar a perda que você teve, né? Então, automaticamente, você compensando, você tem que treinar muito mais. Então, para nadar, que nem a Annalise falou, ela não tem a parte inferior e nem superior. Uau. Ela nada no impulso. Então, imagine uma pessoa nadar como uma sereia. Com todo o esforço do abdômen. Do abdômen. Então, para ela se locomover, ela não tem as mãos, que elas são uma pá natural, que você vem e rema. Não, é no impulso. Então, uma superação extraordinária. Você vendo, só vendo mesmo. E o treinamento. Então, automaticamente, o treinamento tem que ser excessivo ali. Tá treinando para superar. Mas, além do treinamento, né, professor, tem a questão também da força de vontade do atleta, né? Eu vou pedir para o nosso Dedinhos Mágicos ali colocar a imagem da equipe da delegação sorocabana, que venceu, que conquistou essas medalhas, mas... do atleta acreditar no que ele precisa fazer para ele poder executar é fundamental na parte do treinamento dele. E isso a gente falando de um esporte de alto rendimento, isso é fundamental para o esforço, porque se você pegar o treinamento, todo mundo vai treinar igual. Aonde que vai fazer a diferença para alguém conquistar? Porque hoje em dia, com a tecnologia, com a troca de informação, o treinamento é meio padronizado. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Então, o cara nos Estados Unidos treina de um jeito, eu treino aqui, mas é meio parecido. Qual é a diferença? Aí vem o lado do atleta. É a força mental que ele tem para aquela conquista. Do esporte, a gente tem que fazer esse cronograma de preparação. Então, quando você entra para trabalhar com alto rendimento, você tem que fazer todo esse processo, do início, do meio e do fim. O fim vai ser lá a sua competição. Se você vai treinar para uma Paralimpíada, uma Olimpíada, o seu resultado final vai ser lá. Mas nesse processo, você tem que ir galgando os seus pequenos, o que a gente chama de microciclo, macro e médio. Então você vai trabalhando para conseguir conquistar. E nesse processo, a força mental é muito grande, porque às vezes vem muitas decepções. Então, às vezes, a pessoa fica doente, ainda mais a gente vindo de uma pandemia. Então, a pessoa pode ter pego Covid, então ela vai interromper esse processo, então ela vai ter que aumentar a força do treinamento para conseguir retomar o desempenho, retomar, né? isso que ficou parado. Então, todo esse processo que é fundamental no trabalho de alto rendimento. Então, o treinamento, ele acaba sendo muito mais na parte física e mental,
para você conseguir conquistar o resultado. Isso em qualquer esporte. Agora, obviamente que até os meninos fiquem à vontade para perguntar, mas obviamente que é trabalhado bem essa questão da força de vontade. Quando se vê os resultados, medalhas de ouro, medalhas de prata, medalhas de bronze, enfim, as medalhas, as conquistas, os troféus, isso é muito importante. Mas muitas vezes o que a gente percebe nós, eu e o Vitor, que estamos já aqui há 12 programas entrevistando as pessoas, entrevistando praticantes de esporte, o terminar a sua prova, de repente, vale mais do que a medalha que está no peito, né? Sim, a gente gosta muito de falar o título, a conquista, ela é consequência do seu trabalho, mas o término desse processo é a realização da prova, ou a realização do campeonato. Sim. Você chegou ali no seu objetivo, você terminou a sua parte, de todo o seu processo, você finalizou. Agora você vai ver se você conseguiu alcançar suas metas, que era o que, eu queria ser campeão, eu queria estar entre os 4. Então, mas o processo do atleta, de forma individual, ele se encerra ali. Ele falou, terminei, eu fiz a minha parte. Ok, consegui? Não consegui. O que faltou nesse processo para a gente conseguir melhorar, para conseguir sim alcançar no próximo torneio, na próxima competição, no próximo período que a gente vai competir. Então, esse trabalho ele é fundamental para a gente conseguir, o profissional do esporte, conseguir ter as suas metas. O que eu quero? Quando você vai trabalhar com um atleta de alto rendimento lá na associação, quando a gente formou a nossa comissão técnica, a gente teve um objetivo. Qual é o nosso objetivo? A gente tem o objetivo de chegar entre as 4 equipes do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? Então o nosso objetivo é esse, ficar entre os 4. Para a gente chegar, o campeonato vai ser só o ano que vem. Então a gente vai fazer todo esse processo. Nesse processo vai entrar o Campeonato Paulista, entra os torneios, então a gente vai trabalhando com esses processos, mas o nosso objetivo final é lá. Chegou no Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu se consagrar campeão. A gente superou a nossa meta. Não, a gente ficou em 6º, ficou em 8º. Por que a gente não conseguiu? Então a gente vai trabalhar, se organizar e ver, faltou isso. Então a gente vai fazer um novo processo para a gente conseguir trabalhar. Então esse processo é fundamental no desempenho do atleta. Legal, bacana. Vitor Casagrande, vamos lá? O que nós temos mais de informação, de nota? Antes, deixa eu te falar aqui. Hoje nós temos um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Transmimento de pensação? Quer falar isso? Então, vamos lá. Aqui não, segue aí que eu já leio a lauda aqui. Vamos lá. Guarani e Goiás jogam talvez por uma vaga ainda, mas ambas as equipes têm chance de subir. Até o Guarani se perder com 59 pontos. Se perder hoje para o Goiás, ainda tem uma outra chance, vai sobrar uma vaga, porque se o Goiás ganhar também já carimba o passaporte. Sim. E o Goiás, neste momento, meu camarada, está vencendo. Elvis, 1-0 pro Goiás, para cima do Guarani, esse jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. Inclusive, nossa companheira aqui de Band FM, Bruna Muraro, está lá no Brinco de Ouro da Princesa e falou, Douglas, se sair alguma coisa aqui, se eu conseguir, eu vou mandar imagens para vocês do jogo e tudo mais. Então, Bruninha, se você conseguir, pode mandar que a gente já manda pro ar aqui também, certo, Vitão? Certo, estou vendo imagens aqui, está lotada a torcida lá, Douglas, lotadíssima. Cheio, que bom, né? Isso aí, vamos apoiar os times para subir, né? Vamos continuar aqui, então vamos falar um pouquinho de boxe, porque a equipe de Sorocaba obteve 6 medalhas na Copa Lino Barros de boxe olímpico. A gente tem falado muito do boxe aqui, né? E a equipe de boxe, a Guimper Academias, Prefeitura de Sorocaba, participou no domingo, dia 21, da final da Copa Lino Barros de boxe olímpico em Carapicuíba. Os atletas conquistaram no total 6 medalhas, sendo 3 de ouro e 3 de prata para a cidade de Sorocaba. Sob a gestão aí do diretor técnico Vladimir Juliano de Godoy, que já entrevistamos aqui no Na Galera e vai voltar aqui, né, Dogão? Com certeza. A equipe conta aí com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a SEMES, e os boxeadores que ganharam o título de campeão foram Leandro Coelho, 60 quilos, Luiz Carvalho. Com ele aqui também. Também, o Leandro que já passou com a gente aqui pelo Skype, né? Isso. Luiz Carvalho, 81 quilos, David Guedes, 92 quilos. Já os pugilistas que obtiveram medalha de prata foram Gilberto Cunha, 57 quilos, Gabriel Miller, na categoria 60. 3 medalhas de ouro, prata e bronze. Com essas conquistas, né? A equipe Guimper Academias, Prefeitura de Sorocaba, garantiu o primeiro lugar no ranking por equipes.
e mais uma competição estadual, ficando na frente das equipes do De Oliveira Brothers e Tony Boxe. O jovem pugilista Luiz Carvalho ainda tem outro compromisso neste ano, em 2021, quando vai representar o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro, que vai ser realizado de 4 a 12 de dezembro, lá em Mato Grosso do Sul. E você que está acompanhando na Galera Esporte, pelo canal 102 Play, nós já estamos em contato também com o Abner Teixeira, nosso medalhista olímpico, levou o nome de Sorocaba lá para o Japão e tudo mais, e a gente já está em contato com ele. Em breve vamos ter o Abner aqui também para bater papo, para dar risada, enfim, para trocar ideia aqui no Na Galera Esporte. E Sorocaba terá futebol beneficente com Amigos do Falcão no dia 4 de dezembro na Arena Sorocaba. É isso aí, a Prefeitura de Sorocaba olha, ele tá que nem eu, assim, né? Vai topando tudo, só que ele tá fazendo já, né? Ele vai lá, topa andar a cavalo, ele vai. Agora eu quero ver no futebol. Quero ver o prefeito Rodrigo Manga e a equipe de secretariado lá batendo bola junto com o Falcão e os amigos do Falcão. Bom, gente, os ingressos já podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, no Fundo Social de Solidariedade, que fica no 4º andar do Paço Municipal. E a gente vai falar muito mais sobre isso aqui no Na Galera Esporte. Então, hoje a gente tá deixando, tá dando esse pontapé inicial, mas a gente vai falar muito mais sobre esse futebol solidário que vai acontecer no mês de dezembro aqui na cidade de Sorocaba. Já é meio tradicional, né? Nós não tivemos o ano passado por conta da pandemia, mas o ano Esporte. Com certeza. E os ingressos já podem ser retirados lá, segunda a sexta-feira, das 8 às 16, como o Douglas já falou, e a entrada será com ingressos mais a doação de um brinquedo novo ou seminovo, em bom estado, gente, pelo amor de Deus, né? Por favor. Em bom estado. Magnus Futsal e Foz Cataratas empataram o primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional de Futsal. Rapaziada, não vou nem ler essa nota aqui, viu? Vocês acompanharam ontem Magnus Futsal e Foz Cataratas? Eu tava assim, eu tava um olho no gato, o outro no peixe. Um olho no gato, o outro no peixe. Por quê? Ao mesmo tempo tava tendo o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, sensacional para quem gosta de Fórmula 1, vencido aí pelo Lewis Hamilton, uma pista que corta carro e corta pneu, né? Foi tudo, aconteceu de tudo ontem. Também geladinho que é aquele asfalto, né? Friozinho. Terceiro 3 horas da lugar manhã e quente, 50 graus. Terceiro lugar do Fernando Alonso, que muita gente torcendo aí pro Fernando Alonso, mas eu tava com o olho no gato no peixe porque eu tava acompanhando o Magnus Futsal, e aí, faltando 32 segundos pro final do jogo, e o Foz Cataratas empatou o jogo. E foi uma bobeira da zaga da defesa, né? Da Magnus Futsal. Enfim, jogo de volta na segunda-feira, dia 29, às 6 da tarde, na Arena Sorocaba. Os ingressos também começam a ser vendidos já nesta terça ou quarta-feira. Agora me fugiu aqui, mas na terça ou na quarta-feira a gente vai trazer essas informações lá no @NaGaleraEsporte no Instagram. O que vocês acharam do jogo ontem? Quem assistiu o jogo aí, o que vocês acharam do jogo? O Vitor Casagrande estava no Polo Norte ontem, não tinha nem sinal de Quase de isso. Professores que acompanharam o jogo, faltou sorte, né? Eu acredito que faltou um pouco, mas eu gostei do jogo bom, e no final a gente não conseguiu segurar. Mas vamos trazer para cá agora, vamos ver, né? É futebol, né, professor? É apaixonante por causa disso, né? A graça do futebol é que você nunca sabe o resultado, né? Então, que nem o Foz Cataratas, ele é uma equipe que ele usa muito o fator da casa, né? Eu assisti a fase anterior contra o Corinthians. Eles jogaram o jogo, eles fizeram uma pressão muito grande em cima do Corinthians. É um ginásio pequeno, né? E a torcida é muito barulhenta. E uma coisa que eu achei muito legal do time do Magnus foi que ele conseguiu suportar a pressão, e no segundo tempo ele conseguiu se impor. O primeiro tempo ele sentiu um pouco a pressão, mas no segundo tempo ele conseguiu se impor. E na hora que ele conseguiu se impor, o futebol dele conseguiu aparecer. Só que aí foi aquele momento de
Desatenção ali. aquela falta de concentração ali, faltando 30 segundos, você preocupado com um monte de coisa e num lance bobo na linha de fundo ali, o cara voltou a bola para trás, bateu e o goleiro estava fora do gol. Né? Mas são detalhes e uma coisa que é muito importante, que eu gosto muito de trabalhar dentro do futebol, que são os detalhes. Uma coisa que eu vi depois do jogo, a entrevista do jogador, eu não lembro o nome do jogador do Foz Cataratas, que ele falou, esse empate foi fundamental pra gente. Porque se a gente chegasse com a derrota lá em Sorocaba, a gente estaria eliminado. Por quê? E ganhar 2 vezes do Magnus é quase impossível. Ele falou, veja a fase anterior, o Joinville. O Joinville perdeu em Joinville, foi aqui em Sorocaba, ganhou, mas tinha que ganhar na prorrogação e não conseguiu. Ele falou, então esse empate a gente comemora muito mais do que uma vitória, porque a gente sabia que a gente estava quase eliminado dentro de casa. Eu vi acho que foi o repórter da transmissão que falou que o Foz Cataratas fez 10 jogos em casa e tinha ganhado 9. Então eles são muito fortes. Então eu acho que o Magnus agora depende só usar o seu fator de equipe muito forte dentro de casa e se impor, que eu acho que ele consegue chegar à final. Ô Luan, com certeza você já acompanhou os jogos do Magnus. Ontem você estava provavelmente indo para São Paulo, não conseguiu acompanhar. Falta agora a torcida da Magnus Futsal lotar a Arena Sorocaba, né? 4.000 lugares, tem que estar os 4.500 lugares, tem que estar tudo lotado lá, né, cara? E isso é uma coisa muito bonita do time do Magnus, né? Como foi recebida, né, essa transição, quando se tornou Magnus, quando foi montada a arena, quando foi feita toda aquela festa Magnus, né? A torcida sorocabana acompanhando. Então, voltar a acompanhar tanto nas viagens, que sempre foi, quanto lotar a arena, é algo muito importante para o Magnus. Uma coisa legal que o professor falou, que quando você vê esses erros do time, são detalhes, porque é um time que já se conhece há muito tempo, já tem ali uma base de tempo de treinamento, a comissão técnica basicamente é a mesma, não mudou tanto, então é a questão do detalhe. E eu acredito também que essa volta da pandemia, essas paradas, mexe muito com o jogador, profissional principalmente, né? Creio que voltando agora esse futebol nessa reta que já vai organizar melhor, mas com certeza o fator equipe, como foi pro time adversário, vai fazer total diferença pro Sorocaba. Vai ser pegado, e o que é mais legal, né? Um dado aí importante, a Magnus Futsal vai disputar, se passar pelo Foz Cataratas, vai chegar à sua 3ª final consecutiva. Perdeu pro Pato, inclusive eu estava na transmissão desse jogo, foi uma sonora goleada, foi 6-1, se não me engano, um jogaço, o Pato jogou demais, e aquele dia o Magnus Futsal também jogou demais, mas a bola não entrou, né, professor? E uma coisa que ficou muito marcante nessa final contra o Pato foi o minuto final. Sim. Eu acho que estava 5-0 pro Pato, não lembro, e o Ricardinho, o treinador da Magnus, ele pediu tempo. Ele falou que o jogo estava perdido e que era para os jogadores da Magnus valorizar o adversário. Não entrar, querer arrumar briga, confusão. E isso, no tempo, isso mostrou um pouco da filosofia da Magnus, né? Que é, vamos jogar independente do resultado, vamos fazer o nosso futebol. E isso é uma coisa que, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem dificuldade ainda. A gente vê no Brasileirão várias torcidas arrumando confusão. Então eu acho que a gente tem que começar a mudar esse conceito, entender que o jogo, ele é muito mais importante, ele tem muito mais valor se você jogar e respeitar o seu adversário. Exatamente. E entender, porque uma coisa que eu acho que aqui a gente faz muito errado, eu nunca perco, né? O adversário nunca ganha, sempre eu que perco. Sempre que perco. Porque a gente tem essa dificuldade de aceitar a derrota. Então, se a gente começar a mudar essa filosofia e a gente vê treinador, igual o Ricardinho fez, aquilo foi muito marcante. Pô, o Sorocaba perdendo em casa, arena lotada. E aqui tomando uma goleada, e ele pedir tempo e falar para os jogadores respeitarem. Isso é uma coisa que marcou muito e foi muito discutida perante o meio futebolístico, e é uma coisa que a gente tem que levar para frente. E logo depois veio a pandemia, tudo. Então a gente tem que começar a ter esse lado. A gente viu no Brasileirão a torcida do Grêmio, a torcida de outros clubes brigando. Então a gente tem que mudar esse conceito e entender, o jogador, ele sempre vai dar o máximo. A equipe sempre vai estar preparada, porque eles são profissionais. O resultado é consequência. Então, ganhou, perdeu, às vezes, que nem a gente acabou de falar aqui do detalhe. Pô, às vezes o cara chutou a bola, bateu na trave. O goleiro falhou, o jogador... Se não tiver falha, vai ser sempre 0-0. Exatamente. Então, a gente entender e sempre respeitar. Isso é o fundamental. E mostrar o bom futsal, né? Mostrar em campo, né? Isso é a grande diferença. É uma coisa que chama muitas... Vai falar, Vitor? Não, com permissão aqui, só... Não, você mais um gol. Permissão, você manda. Então, vamos entrando. Não, só abrindo um parênteses aqui, agora que Goiás faz
faz o segundo gol, com assistência de Arthur, mandou, fez uma cobrança e Nicolas encaixou de cabeça aqui, um gol muito bonito, cara. E quase que o Guarani fez um gol agora numa cobrança de falta. Então só para Tá aí. registrarmos Então, aqui. a equipe da Magnus Futsal, aliás, a Então, equipe do do Goiás, batendo o Guarani por 2-0. A namorada da Bruna deve estar brava. Meu Deus, não vou nem comentar. Vamos lá, voltamos do Magnus. Vamos seguir. Bom, próximo jogo então, dia 29, às 6 da tarde, segunda-feira. Então a gente vai ter já o resultado, quando a gente abriu na Galera Sim. Esporte, a gente já vai ter o resultado, ou esperamos já ter o resultado deste desafio, que vai ser a semana que vem, o jogo da Magnus Futsal. Ô, mãozinhas mágicas, vamos dar uma acelerada aí no processo aqui, que realmente estamos um pouquinho atrasados. Então, solta a vinheta e vamos falar de futebol brasileiro. Brasileirão. Vitor Casagrande, eu Bora vou pular toda a Série A e vamos senhor. direto para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, tem um hino que é glorioso. Será que dá pra gente conferir aí esse hino que é glorioso? Eu não gosto muito, né? Mas, olha lá, ó. Pode subir o hino. Sobe. Ah, Botafogo venceu o Brasil de Pelotas ontem por 1-0 e com a derrota do Coritiba em casa para o CSA, conquistou o título brasileiro da Série B, se não me engano, é o bicampeonato brasileiro do Botafogo de futebol e regatas. A equipe chegou aos 69 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Coxa, que tem 64, e resta apenas uma rodada para o término da competição. Mas se engana quem acha que a competição já acabou, porque tudo aberto ainda na questão de acesso. Isso porque falta uma rodada, restam 2 vagas. O Coritiba já subiu. Ou restavam, né? Restavam, Quando eu escrevi né? o texto, restavam 2 vagas, verdade. O Coritiba já subiu, briga Avaí com 61, Goiás 61, CSA 59, Guarani com 59, que agora já tá indo. Com 59. Não, é verdade, agora ele tá perdendo. Desculpa, confundi aqui. É que eu tô sendo sabotado por essa cadeira aqui que tá me dando negócio do carrinho. Hoje tem no um elevador complemento, aqui. tá rolando então Aí, o complemento da rodada, Guarani e Goiás. Guarani tá perdendo pro Goiás por 2-0. Goiás aqui tá com 61, tá indo a 64, igualando aí ao exatamente. Curitiba, né? E aí vai ter aquela briga boa na última rodada, mas Goiás também, na minha opinião, assim como Coritiba e Botafogo, Acredito que já conquistou o acesso. carimbando Sim, aí a faixa. com Vai certeza. sobrar uma vaga para briga entre CSA, Guarani e Avaí. Vai ser uma última rodada de pegar fogo. Brigueira. Luan, fala aí, cara, uma rodada para arrancar os cabelos de torcedores. Pra arrancar os cabelos, como você falou, com certeza. Mas só dando uma falada sobre o Botafogo, muito legal. Teve trabalho, né? Teve um trabalho Muito trabalho. gigantesco. E o trabalho do Anderson, né? Do Anderson, que tem aí automática, né? Sua renovação, Será, cara, que Será vai que ter? eu acho que aos meus olhos fica, né? Tem feito um trabalho muito bom. Toda a história que tem o Botafogo. Tenho ali meus pensamentos contrários com o Botafogo, mas não posso negar só você. do peso que tem a camisa, a história que tem. Então é muito bonito ver esse trabalho. E é muito legal ver essa Série B, né? Que às vezes a gente desvaloriza um pouco. E tô pra falar que tá tendo mais gremista? jogos. Tá ouvindo? Ninguém quer descer jogar, né? Esse campeonato. Aí, ó, mas a que gente vontade. desvaloriza. E na minha opinião tá tendo, acho que, jogos mais bonitos do que a Série A. Jogo bonito vai ser o convite, né? Foi o convite do Cruzeiro. O Cruzeiro tava numa pindaíba desgramada. Judiação. Desde aquela Vamos- situação, daquela série de denúncias que foram feitas há 2 ou 3 anos atrás, enfim. Mas o Cruzeiro convidou o Rafael Sobis para encerrar. Ele vai encerrar a passagem e, pelo jeito, encerrar a carreira mesmo. Vai ser o último jogo do Cruzeiro no meio de semana. E o Rafael Sobis vai fazer esse jogo como convidado, obviamente. Mas aí é uma história bonita de se ver. Afinal de contas, tem uma história com a camisa azul celeste, né? Professores, até queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Não, fala vocês. Olha, eu vou ser um pouco. Eu gosto muito de futebol, acompanho muito futebol. Vocês esqueceram de falar do CRB, hein? O CRB tá para subir. Tá em quinto lugar, Tá né? em que ganhou hoje do Vitória acho que 3-1. é. Ele foi para 60 pontos. Então, ele passou o Guarani. Dependendo do resultado. Uma coisa do Guarani, o Guarani foi um time mais prejudicado da Série B. Sim. Teve um jogo contra o Náutico que não teve o VAR e o Guarani acabou sofrendo o empate.
Foi o jogo, acho que foi 2-2. Ele fez um gol no final do jogo que, teoricamente, visual, assim, parecia legítimo, e tomou um gol que parecia impedimento. Então, ele teria 2 pontos a mais. Teria 2 pontos a mais, é. Então, isso pode fazer falta na última Porque rodada. deixou ele abaixo do CSA de Isso, Série B, né? isso. Então, são detalhes que acabam prejudicando também o acesso. Uma coisa em relação ao Botafogo, que a gente estava falando anteriormente, a questão da gente entender, da gente respeitar. O Botafogo é um time muito tradicional. Claro. Ele é um time que tem uma história enorme. Porém, ele é uma equipe que vem com grandes problemas, igual o Cruzeiro. Na gestão financeira, na gestão do clube. E às vezes a gente aqui acaba se iludindo com o título. Eu vi uma programação do Botafogo, que o pessoal que está tomando conta do Botafogo ali agora, eles têm um planejamento em 10 anos o Botafogo chegar na Libertadores. Então, você vê que está tendo um processo, coisa que a gente não vê no Cruzeiro, por exemplo. E vários times da Série A. Né? Vários times da Série futebol A. brasileiro tem essa O falta, próprio né? Vasco, porque o time quer viver da camisa. E falta gestão. E você vê vários clubes modestos, clubes que não têm tanta história, como o América Mineiro, o próprio CRB, na Série A o Cuiabá, que é um clube jovem pra caramba. E por que você vê esses clubes conseguindo chegar na Série A e se manter na Série A? Porque o próprio Bragantino, que tem o apoio da Red Bull, mas eles têm uma boa estrutura. Então você vê por que esses times conseguem chegar, porque eles têm uma gestão. Eles têm um planejamento, é aquilo que a gente estava falando da questão do atleta individual. Você se planejar, que nem o Botafogo, muitos torcedores eu vendo pelas redes sociais, o ano que vem nós vamos para Libertadores. E aí o que acontece? O próprio torcedor e as redes sociais hoje em dia, ela acaba prejudicando o trabalho. Porque o torcedor ele coloca, e algumas pessoas que falam de futebol acabam criando a expectativa pela história do clube. O Botafogo é um time grande, ele tem que brigar pelo título, mas o Botafogo não vai brigar pelo título do brasileiro do ano que vem. Só que se o Botafogo ganha as 3 primeiras rodadas, o próprio torcedor, a própria diretoria e as próprias pessoas que falam, que comentam o futebol, começam a colocar o Botafogo como favorito. Aí só que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. E aí no meio do campeonato, o Botafogo vai entrar no lugar que ele era para estar ali no meio da tabela. E o que vai acontecer com o processo? Vão interromper esse processo, por quê? Vão mandar o treinador embora. Porque o time estava bem agora. Então você acaba perdendo a sua gestão e aí o time começa a virar igual o Cruzeiro. Aquela coisa que o Cruzeiro, acho que esse ano teve 4 treinadores. E são essas falhas que tem, né, no futebol brasileiro, né? Você começa um planejamento, vai lá e corta. Isso. Você, em vez de subir, como você falou, se mantém ali, recebe essa grana a mais que o time recebe de estar na Série A, manter seu planejamento. Essa questão da grana do Botafogo é uma questão que vai dar uma polêmica mais ou menos, porque a cota de televisão ela só deve chegar ali em meados de abril, quando começar o Campeonato Brasileiro. Isso se não for empenhado antes. Sim. Isso se quando bater ali na conta, ela já não for bloqueado. E sabe uma coisa que nem você falou, a questão da Série B ser mais emocionante, porque mudou a forma de cotas. A Série B, todo mundo tem cota igual. Então não tem mais o time grande, que nem você citou o Grêmio. Se o Grêmio cair, ele vai receber a mesma cota do Ituano, que acabou de subir da Série C. Sim. Então não tem mais aquela diferença que antigamente, quando o Corinthians caiu, o Palmeiras, que ele caía para a Série B, mas com a cota de Série A. Então a diferença era enorme. Então hoje em dia é mais equilibrado. E é legal o Botafogo manter esse planejamento, porque principalmente no Rio, tirando o Flamengo, que está numa fase diferente, né? O Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo e o Palmeiras, você não tem esse planejamento. Em São Paulo, no Rio, no Nordeste nem se fala. Nós tivemos esse planejamento times como Fortaleza, o Bahia, o próprio Ceará, são equipes que têm esse planejamento. O Fortaleza e o Ceará são dois exemplos de planejamento, de gestão. Ali. Mas já o Bahia tá... Então, pendurado ali. Mas o Bahia ele tem um projeto, e o Bahia entra muito na questão que a gente vai falar daqui a pouco, a questão social. O Bahia ele acabou se tornando um símbolo de inclusão social, de lutas sociais, e ele usa a marca dele. O Bahia é um dos poucos clubes do Brasil que não tem patrocinador de uniforme, ele tem a sua própria marca, ele cria o seu próprio uniforme. Exatamente. Então é uma coisa bem interessante, que é uma forma dele ter uma renda também. Uma forma diferente. É uma gestão totalmente diferenciada. Ô, Mãozinhas, já que foi falado aqui, nós falamos de um campeão brasileiro, mas tem um outro campeão brasileiro e é da nossa região. É um galo que canta alto. O professor falou agora há pouco aqui. Vamos ver se ele tá cantando alto esse galo aí, vai. Canta, galo.
Cadê o Galinho? Não tá cantando? Não tá querendo cantar? Tá com um pigarro na garganta. Mas a gente vai falar do Galinho. É o horário. Canta de manhã. Bom, pra fechar o Brasileirão, a série... A gente não falou hoje da Série A, mas tem a Série B, a Série C. Ó lá. Ó o Galinho cantando, ó. Chegou. Ó lá. Pode deixar esse galo cantar, Alto, vai. É o Galo de Itu que conquistou o título da Série C e o ano que vem vai estar na Série B do Brasileirão, vai jogar lá contra a Chapecoense, vai jogar contra o Grêmio, vai jogar, quiçá jogar contra o Bahia. Vai ser divertido. Tem um tricolor aí também que pode pintar por ali. Mas enfim. Se tivesse perdido esse fim de semana, vai jogar quarta agora, né? O título veio com a vitória sobre a Tombense por 3-0 no sábado, após o empate em 1-1 no primeiro jogo da final. Foi um jogo também, esse jogo do Ituano no final de semana foi sensacional. Parabéns ao Galo de Itu, campeão da Série C, já está na Série B do ano que vem, já campeão brasileiro em 2014 em cima do meu Santos. Eu estava lá no Pacaembu e o Ituano realmente mereceu, como mereceu o título no último sábado. Parabéns aí a toda a galera. Mãozinhas, vamos lá, não vamos dar muita margem não, que a gente tá adiantadaço na hora aqui, ó. Vamos lá, agora é hora de bater papo. Na Galera Esporte. Entrevista. Entra exatamente naquele bate-papo com o Dinho Nunes, o Adilson Nunes, presidente da Associação Sorocabana de Futebol de Amputados, e o Paulo Vasconcelos, técnico do Sorocaba Futebol de Amputados e coordenador de esporte da associação. Isso porque no último sábado, dia 13, aliás, no sábado, dia 13, a equipe Sorocabana de Futebol de Amputados levantou o troféu da terceira edição do torneio de Sorocaba da modalidade esportiva. A vitória veio do título, né? A vitória do título veio sobre o Corinthians, fato inédito para a história do time sorocabano. Professores, muito legal ver toda essa história, a conquista de título e tudo mais, mas como nós estávamos dizendo até fora do ar agora há pouco, é uma dificuldade muito grande, mas eu acho que para vocês principalmente, e eu vou começar com o presidente, a dificuldade, o mais legal para vocês é ver a superação dessa rapaziada, né? Se é que dá para falar em superação, até porque eles querem ganhar, quer entrar em campo e quer ganhar. Assim, né? Acho que eles se preparam, né? Tem um planejamento, a gente vem com planejamento aí antes da pandemia, mantendo os treinamentos online, e eles vieram se preparando para poder estar chegando aí entre os quatro. Hoje, né, a expectativa é boa, os 2 torneios que a gente participamos, a gente fomos campeões, então a gente está com uma expectativa muito boa. E os meninos, eles treinam pesado. Os professores, né, foi difícil montar a estrutura que a gente tem. A gente montou uma estrutura desde coordenação, treinador, são 3 times na verdade, né? 2 masculinos e 1 feminino, o primeiro time feminino do Brasil. E a gente tem lá, treinador, tem auxiliar, tem fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, para poder tá se preparando. E eles treinam pesado mesmo. Essa rapaziada é profissional, hoje eles são atletas profissionais do futebol de amputados? Sim, são registrados, né, pela Unimed, registro na carteira como jogador de futebol profissional. Que legal. Bacana, que incentivo muito bacana, bom, né? Uhum. Bem legal. Vitor, você de saber, professor, o pessoal que entra no time, a maioria já praticava o esporte antes e depois sofreu algum trauma, alguma coisa, precisou amputar algum membro, ou não? Tem bastante casos de pessoas que já começam depois, né, que sofreu ali um trauma. Então, isso é meio relativo, porque a maioria dos jogadores que compõem a nossa equipe do Sorocaba, eles já estão... Alguns têm a amputação há muito tempo, 5, 6 anos, e a maioria praticava já algum tipo de esporte antes da amputação. E aí, com a amputação, ele acabou se migrando para o futebol de amputados. Mas tem alguns que a gente, como o presidente falou, a gente tem um trabalho que a gente é bem dividido. Então, se uma pessoa entra na associação, ela não vai direto para esses times de alto rendimento. A não ser que ela seja contratada, que ela seja de uma outra equipe, e a gente, durante o campeonato, o torneio, a gente viu e a gente gostou, e viu que aquele atleta encaixava no nosso elenco,
a gente traz. Senão, se a pessoa, pô, eu estou assistindo aqui, eu tenho amputação, como que eu faço para entrar lá? Eu quero participar. Então ela vai, ela entra no nosso projeto de iniciação. Nesse projeto de iniciação, o nosso foco é fazer a reabilitação da pessoa. Então ali a nossa ideia também é de conseguir pegar alguns talentos. Que nem a gente está com o processo de um goleiro, o Douglas, que ele entrou nesse projeto de iniciação, ele tem um biotipo, ele tem uma condição, ele gosta bastante, ele está se desenvolvendo. Legal. E a gente já subiu ele para o nosso segundo time, que é o Evolução. Então ele está fazendo essa transição, estando ali, e o nosso treinador de goleiro já observou que ele tem um potencial enorme para o Campeonato Paulista conseguir até ser titular da equipe. Então ele vai ser o nosso, entre aspas, nosso primeiro jogador que vai começar da iniciação e conseguir ser titular. Nós temos um outro atleta percorreu todo o caminho, todo o processo. Você lembra do processo? Muito bom. Então a gente tem um outro atleta também, o Jonathan, que ele começou também com esse processo, ele entrou na iniciação, aí ele começou a se desenvolver e ele tem uma vontade muito grande. Então ele começa a se dedicar, ele foi para o nosso segundo time, ele se dedicou, aí a gente conseguiu trazer ele para o Sorocaba para dar essa vivência para ele. Então ele está incluso no nosso elenco, só que ele está fazendo só esse processo de vivência. Então a gente não expõe ele nos jogos, a gente está dando essa condição para ele, amadurecendo, para quando ele tiver uma oportunidade, ele se sentir pronto, a gente conseguir incluir ele dentro do elenco. Então a gente tem um trabalho muito sério. Legal. A gente trabalha nessa parte para a gente conseguir. E uma coisa que eu não tenho amputação, e uma coisa que eu trabalho muito com a comissão técnica, a gente não pergunta. A gente não quer saber o que aconteceu, a gente deixa a própria pessoa falar. Isso. A pessoa nos conta. Por quê? Porque às vezes aquilo pode ter causado um trauma na vida dela. E às vezes a gente tem a curiosidade. Claro. Fala, poxa, como será que aconteceu, né? Sim. Então, mas a gente fica reservado e a gente na resenha, na brincadeira, pós-jogo, pós-treino. Isso é um processo também, né? E- Todo e- processo. Aí, às vezes, a pessoa, ele mesmo, ele se sente confortável de contar, ó, pô, eu perdi a perna assim, tal, perdi o braço assim. Então, porque é uma forma que, às vezes, a gente tem essa dificuldade. E, às vezes, você quer ter esse interesse, pô, como será que foi e tal? Que nem você fala, pô, quando será que foi? Então, tem alguns atletas que eu nem sei quando foi a amputação deles. A gente sabe que é um tempo já, pode falar. Tem um congênito também, Tem o congênito. Nós temos atletas congênitos que nasceu assim. Já nasceram sem membro. assim. né? Isso. É um membro, né? Tem Isso. até um menino lá de 17 anos, começou com 14, o Pedrinho. Vai ser um dos principais jogadores do Brasil. Olha, escreve aí, gente. 4 anos, pode escrever aí. Eu tenho um pouco mais de liberdade, Muito bom. porque eu também sou, né, amputado, e a gente faz esse trabalho, então a gente se identifica. Então a gente conversa bastante, a gente acaba tirando aquele peso, né? Até coisas que a gente passa no próprio processo do trauma da amputação, a gente acha que aconteceu só comigo, aí você conversando, você vê que não é, né? O Pedrinho, no caso, o sonho dele sempre foi ser jogador de futebol. E ele, desde pequenininho, mas ele jogava com a prótese, porque ele tem a deficiência dele é congênita, então ele tem um membro menor, não desenvolveu, e ele tinha esse sonho. Aí nós fizemos o campeonato 2018, aqui o brasileiro, e ele foi lá assistir. A professora falou pra ele, pô, tem um campeonato lá, vai lá assistir lá. Ele foi, não vou jogar de muleta, eu quero jogar com minha perninha, minha prótese. Tinha 14 anos. E aí, não, mas tá, insistindo e tal, ele foi, apaixonou. Hoje está na seleção e talvez aí vai ser um dos melhores. É uma estrela na no seleção. lugar. Uau. Até o próprio Rogerinho, que é do Corinthians, tem mais de 500 gols, joga com os meninos aí nesses Jogos das Estrelas, né, tem uma participação O legal. Rogerinho é o Neymar. falcão do futebol de amputado. Isso. Eu já vi ele jogando. Ele é o já Falcão tive a do O oportunidade. Rogerinho mesmo fala que vai passar um bastão pro Pedrinho. O Pedrinho é um trabalho que é um pouco minha área, né? Como vocês perceberam, essa parte mais sistemática fica com o professor, que é o meu coordenador, o braço direito. Eu cuido mais da parte mesmo administrativa, né? Que nem os meninos costumam falar aí, Eurico Miranda. Que Deus o tenha. Nós ficamos um pouquinho, né, fechando um pouco das parcerias, né, então a gente precisa, né, então fazendo um pouco dessa parte estrutural, trazendo um pouco de estrutura e condições para todos trabalharem e a gente desenvolver o processo que a gente se propôs a desenvolver. Vai lá, Luan, sua pergunta. Uma coisa legal que o presidente estava comentando fora do ar, que tem essa reabilitação, você começa a trazer, né, os atletas, a aumentar, tirar a baixa estima, né, aumentar a autoestima
do deficiente, que tem aquela dificuldade, aquele medo, muitos passam por depressão, e essa é a magia do esporte, né? De você poder fazer algo, né? Falar, nossa, eu consigo fazer, né? Tirar aquela barreira que o ser humano tem, e como o professor falou, você acaba tendo uma deficiência, sendo amputado, cria uma barreira um pouco maior ainda, né? Então tem todo esse trabalho psicológico. Sim, também. Até agradecer aqui esse espaço aqui, né? Dando voz para nós e falando um pouco da minha condição, né? De amputado mesmo. Todo ser humano que sofre um trauma na vida, você empaquita. Aquele impacto. Puf! E agora? O que eu faço? Então muitos se isolam, muito cai na depressão, muitos têm vergonha, porque, né, teoricamente, esteticamente, a gente luta muito por isso, né, e aí você tem esse trauma que perdeu um membro do corpo. Ainda mais se a pessoa é super ativa, né, e tem um trauma, daí é pior ainda. E aí a ideia nossa é justamente essa. A ideia da Associação Sorocaba Futebol de Amputado, é dar voz e trazer essas pessoas de novo ao convívio social. Ele poder ir num shopping, ele ir num parque, ele se divertir, praticar uma atividade física, e aí vem os olhos atentos dos profissionais e vê. Não, ele é legal pro futebol, traz ele para cá. Não, ele é legal pro vôlei, então leva pro vôlei. Não, ele é legal pro ping-pong de mesa, então vai pro ping-pong, que é hoje o tênis de mesa. Então, e aí vai fazendo essa seleção. Então a associação, até quem quiser aí aproveitar esse espaço aqui, por favor, que quem quiser, que tiver um parente que vê que está isolado, está em depressão, precisa de ajuda, quer praticar uma atividade física, procura nós nas redes sociais, que a gente está lá com as portas abertas e a gente quer mesmo esse pessoal. A intenção nossa, né, da minha gestão agora, é justamente isso, ajudar essas pessoas que precisam, que têm essas dificuldades e começa a ter uma qualidade de vida. E aí vem, eu gosto de esporte, sou apaixonado, tenho um sonho que nem o Pedrinho, tem profissionais gabaritados que vai ter aí seu espaço e vai competir mesmo. Agora, presidente, são duas coisas que o senhor tocou no assunto que realmente chama muita atenção. Primeiro, esse lado mais social, esse lado de nós queremos mais pessoas que estejam, de repente, passando por um momento difícil, procura a gente vai tentar dar esse suporte, vai inserindo. Há alguns anos eu entrevistei, todo mundo conhece, né, principalmente quem gosta de moto, conhece o tiozão da Hornet. Todo mundo conheceu, ou viu algum vídeo, assistiu algum vídeo com o tiozão da Hornet. E eu entrevistei ele, o Atala, e entrevistei depois um rapaz que trabalhava com ele, não sei se era na assessoria dele, enfim, e ele era amputado. E essa entrevista ela aconteceu na Rádio Ipanema, hoje Rádio Jovem Pan, aqui em Sorocaba. E depois da entrevista, a gente bateu tanto papo, a gente deu tanta risada dentro do estúdio, porque é um cara super pra cima, super do bem. E no final da entrevista, em algum momento rolou a questão assim, e como é que é, cara? Você vai fazer alguma coisa, você correr, a prótese pesa, não pesa? Ele arrancou a prótese no meio do programa e colocou em cima da mesa. Pega aí, cara, faz aí o que você quiser. Tira a foto aí, faz. Quer dizer, aumentar realmente essa autoestima. Infelizmente, nós vivemos num momento, e o Vitor é um cara que a gente tem conversado muito sobre isso, a baixa autoestima das pessoas, ela chegou num nível absurdo. Aumentar essa autoestima, levar as pessoas a ter esse tipo de pensamento, um pensamento que, aconteceu, sei lá, segue o baile, segue a vida, vamos dançar, vamos andar de moto, vamos jogar bola, vamos jogar tênis de mesa, jogar vôlei, enfim. Esse trabalho é um trabalho diferenciado e eu queria parabenizar, agradecer vocês por fazer esse tipo de trabalho, mas não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho que é trabalho de formiguinha, né, presidente? Ah, sim, isso é ali, dia a dia, até por não ter voz, né? Que nem nós estamos tendo agora. Então você não tem muita ajuda. A gente tem assim, foi desenvolvendo alguns processos administrativos que foi crescendo nos olhos de algumas empresas. E aí elas foram acreditando, né? E aí hoje nos acompanha, fazem esse suporte para nós, para estar disputando, para estar indo nas competições. E as estruturas é tudo emprestada.
cede para nós, né, por esse trabalho social, para a gente desenvolver. Hoje a gente tem um centro aqui que é o Lucimotor de reabilitação, nosso preparador físico que trabalha junto com a equipe do professor Paulo é de lá, então a gente dá continuidade. Hoje qualquer cidadão nosso de toda a região que sofra um acidente, ele vai para o regional. Do regional ele vai para a reabilitação do Lucimontoro. Lucimontoro tem uma etapa até ele protetizar. Então ele termina aquele ciclo e hoje é encaminhado para a associação para continuar. Há um tempos atrás a gente não tinha, então a gente calcula que antes disso há uma lacuna muito grande dessas pessoas que não tiveram condições de ser inserida. Porque a gente tem alguns casos nossos lá, tem uma menina e um menino que quando eles vieram para a associação, até uma avaliação do próprio instituto, a aceitação deles e a recuperação foi muito rápido. Eles aceitaram essas condições desse trauma e começaram a se recuperar muito rápido, que é a Alica e o Valdeci. Então os dois tiveram uma aceitação devido a ter inserido a esse grupo. Então quando você é inserido no grupo, e olha que, né, falando um pouquinho de moto, 99% lá é moto. A gente tem lá um do muro que caiu e uma menina que foi acidente do trem, foi atravessar a linha férrea nossa aqui e acabou o trem atropelando. Então é muito pouco. A grande maioria lá, eu também, foi acidente de moto. A moto hoje, com esse aumento que a gente teve da pandemia, que são os pedidos por delivery, subiu assustadoramente. A gente tinha um limite que só podia trabalhar acima de 21 anos, porque o para-choque é aos ossos, e hoje abriu, porque você tem bicicleta, você tem patinete. Então isso está aumentando muito em toda a nossa cidade, que é uma cidade metropolitana, e na nossa região mototáxi. Nós costumamos falar, se agora, que nem o Uber está querendo implantar, vai ser 2. Então isso dobra os acidentes, então isso vai aumentar. Então a projeção de a gente ter trabalho, esse trabalho de formiguinha crescendo, é assustador. É assim, conversando com o pessoal que nos apoia, né, o pessoal que está junto com nós, fala assim, ó, isso vai crescer e muito. Infelizmente a expectativa nossa não é boa, por tudo que vem acontecendo aí com o delivery. E a gente continua trabalhando, fazendo esse acolhimento, conversando, porque o principal é levar essas informações, que algum superou, então faz 16 anos que eu amputei. Então, é mais fácil, que é a base do joelho, então você fala, não, a reabilitação vai ser tranquila, acima do joelho um pouco mais lenta, porque você tem que aprender a usar o joelho mecânico, e assim consecutivamente. A gente fortalece um pouco a parte superior para poder... Você vai no banheiro tomar um banho, você não vai com a prótese. Você vai numa praia, você não vai com a prótese. Então você precisa fortalecer essa parte superior e até os lugares mais perigosos, que é justamente você anda com a muleta, que é no banheiro. Ela escorrega muito. Sim, imagina. Então você não pode pular, porque se você pular também, o seu apoio você só tem um, ele vai escorregar. Então são partes que realmente faz um trabalho que é aquele de formiguinha orientando. É todo um conjunto, né, presidente? É o psicológico, é o físico, é a adaptação de como eu vou andar a partir de agora. É todo um conjunto bem grande de coisas. Desde nós temos até legislação. O pessoal chega, às vezes sofre um acidente e acha que ainda a empresa que ela tem que tá ali pagando ali o salário dele. Ele não entende que tem que fazer uma perícia e aí iniciar esse processo, que é o processo de reabilitação dele, para depois a empresa retornar ele e tentar uma colocação. Aí vem o processo também que ele vai ter que mudar de setor. E ele não se qualificou. Então a gente fala que só vai crescer, porque a gente vai ter que ter cursos profissionalizantes na associação, a gente vai ter que ter um jurídico para apoiar essas pessoas, informar, porque a gente tem direito de duas formas da prótese, né? Saindo totalmente do esporte. Não, mas é importante. É importante, é fundamental. Era até saber isso que eu ia perguntar, né? Você tinha comentado que aumenta, né, esse número. Para quem hoje, infelizmente, passa por um acidente, é caro você ter acesso, não só a prótese do esporte, nós temos dois caminhos hoje. Se você é registrado, você contribui pelo INSS ou o INSS te fornece. Aí nós temos uma prótese melhor, porque é federal. Então o limite dela é maior. Se você não tem, você vai pelo SUS,
que aí é o Luci Montoro, você tem uma prótese, não é tão... eu nem falo qualidades são iguais, uma estrutura, para você ter uma ideia. A do INSS você ganha um acabamento, para a calça ficar bonitinha, você ganha um tênis, para ter do tamanho certinho, né? Ela tem um complemento maior. Já a do estadual, não. Sai... Te dá lá, próximo, agora o resto você... Então você tem esses dois caminhos. Temos também as que financiam, que é o Banco do Brasil. Também tem linha de crédito específica, porque a gente costuma falar, você para até uma Ferrari. Tem prótese de 200 mil, a prótese de 26 mil. Que começa assim, 26, 27, 30... E aí vai parar que é uma que você põe no aplicativo, que são as eletrônicas que tem hoje. Então você quer andar mais rápido, você regula ela, você anda, ela amortece, se você for cair, ela te segura, não deixa, então que é as hidráulicas, então você vai indo. E aí tem essas linhas de crédito, mais uma dessa é 200 mil. Imagine você andar em cima de 200 mil. Agora voltando aqui para a nossa pegada do esporte, antes até de voltar para a pegada do esporte, segue. E o legal é que tem a prótese de competição, que é 150 mil. Isso que eu ia perguntar, aquela que é uma haste. Aquela para corredor. Para corredores, né? Corredores. A gente vai falar sobre isso já. Vamos Continua 2-0. 2-0, sim. Então, ainda está intervalo de jogo. Intervalo de jogo. Bruna Muraro está lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já mandou um vídeo pra gente aqui da festa da torcida do Guarani. Cara, tá perdendo, mas tem que fazer festa, é aquilo que a gente tava falando, né? Empurrar o time, né? Futebol, por isso que ele é apaixonado. Vamos lá, Ricardinho, dá pra gente dar uma verificada aí como é que tá lá a pegada no Brinco de Ouro da Princesa? E muita história, grandes nomes do futebol brasileiro passaram por lá. Dentre eles, só vou citar 3, que eu me lembro de bate pronto assim. Vou citar 3: Amoroso, Luizão, Careca, tá bom? Eu sei que os senhores vão falar aí pelo menos mais uns 30, né? Mas vou falar dos 3 que eu me lembro. Os 3 que eu me lembro. Neto, grande Neto. Zenon, outro também, enfim. Agora voltando um pouquinho nessa parte do futebol. Ricardinho, sabe aquele vídeo do jogo contra o Corinthians? Queria que o Ricardinho colocasse esse jogo aí até um pouquinho. Porque foi... Apita o árbitro. Apita o árbitro. Num jogo de futebol de amputados, ele foi com um olhar de preconceito, como qualquer pessoa. Pô, mas esses caras conseguem jogar? Pô, que dó, os caras não têm perna. Poxa vida, acabou o jogo. Ele, pô, meu, você pega muito pesado com os caras. Pô, não pode ser assim. Pô, mas os caras fazem cada jogada bonita. Ele mudou totalmente o conceito. Então, quando o presidente falou a questão de abrir o espaço, é muito legal as pessoas, porque tem muita gente que não conhece a modalidade, e todo mundo vai ter esse olhar, como que os caras jogam de muleta, como que é o jogo, e quando termina a partida, você já tá com aquele ar de torcedor, pô, aquele gol que o cara fez, puta jogada bonita, cara. Você acaba tirando o preconceito, que nem eu brinco, pega o preconceito, joga no lixo ali, e você olha o cara como um atleta, como um jogo. Você fala, poxa vida, puta que jogada bonita que o time fez. E a gente, quando a gente iniciou no processo, no trabalho de futebol de amputados, a gente teve essa dificuldade de quebrar esse paradigma de preconceito. E quando a gente quebrou e a gente conseguiu formar essa comissão técnica que a gente tem hoje, que é uma comissão técnica totalmente especializada, totalmente gabaritada para futebol, a gente conseguiu encarar e montar uma equipe. A nossa equipe tem um padrão de jogo.
Então, se você olhar, se você observar o jogo ali, na hora que começa o Corinthians, todo mundo atrás da linha da bola, fechando de espaço, a gente faz uma gestão tática do jogo muito interessante com eles. E é uma forma que a gente vê muita dificuldade na modalidade, porque a modalidade, como ela está iniciando, ela tem muito a questão do jogo individual. Então a gente tenta fazer, que nem eu brinco, o meu time, o time do Sorocaba, ele não é o melhor elenco do Brasil, mas a gente consegue superar isso com a questão tática. Então a gente transforma o jogo tentando facilitar. Então a gente cobra muitos jogadores da recomposição, perdeu a bola, pressiona para recompor a defesa. Que nem o futebol de amputados, eles jogam com 2 zagueiros, 2 ou 1 caras no meio, 2 atacantes, porque são 6 na linha, né? Então, 2 atacantes, a gente joga com 3 atacantes, a gente joga com 2 caras bem abertos, a gente joga só com 1 cara no meio. Nossa, mas aí você já começou. Então, olha só essas caras. Mas o que eu quero explicar com isso? Que a gente consegue fazer, através da formação tática, um conceito de jogo. E aí a recuperação dele, a movimentação, se você assistir o nosso jogo, ele é um jogo interessante porque você vê a mobilidade dos atletas. Então a gente exige muito da questão física que o presidente estava falando lá no início. Então a gente precisa muito dessa mobilidade deles. Então o meu atacante, ele vem de zagueiro, o meu zagueiro vai de atacante. Então eles movimentam o campo inteiro. E a gente vê no futebol de amputados eles muito parados. Então cada um a sua função. Parece o futebol dos anos 80. Que o meia era o meia, lembra? Futsal, né? Camisa 10. Calou no seu quadrado e ponto. Isso, eu faço Com aqui. o society, né? Ali. Isso, eu fico aqui, eu recebo a bola e dou o passe. Esse é o camisa 10. E a gente está tentando mudar esse conceito, onde todo mundo participa do jogo o tempo inteiro, que seria um futebol mais moderno, mais atual. Então todo mundo tem importância, desde o goleiro ao centroavante. Então Você todo faz o mundo cara joga. ficar mais versátil ali dentro do campo. Isso, só que isso tem uma exigência muito física. Com certeza. Intelectual também. Ah, sim. Porque o cara tem que entender. Eu brinco muito Pensando no jogo pensa. todo e... A palavra mais fácil que eu falo, pensa. Mas dá pra fazer pensa. Entende por que você faz. Você não faz porque eu mando. Você faz porque você entendeu. E isso, até no futebol profissional, a gente tem dificuldade. O jogador não entende, ele faz porque o futebol vem da área militar, da época dos anos 50, né? Então ele é imposto. Você tem que fazer isso. Só que o jogador não sabe o porquê que ele faz. A gente tenta não impor, a gente tenta explicar. Você vai fazer isso porque vai acontecer isso, vai fazer isso, isso é benéfico para o time. E isso vai gerar oportunidade para você fazer gol. No último campeonato, nós fizemos 24 gols em 4 jogos. Só que a gente errou, acho que uns 43 gols. Realmente, porque a gente cria muita oportunidade durante o jogo. E para colocar isso na cabeça dos atletas, é um trabalho, entra também a questão psicológica, dele acreditar em você. No início do nosso bate-papo, o presidente falou a questão do ser campeão mundial, que o Brasil foi tetracampeão mundial. Nós temos jogadores no nosso elenco, jogadores mais experientes, que eles têm esse título. Tem um jogador lá que ele é tetracampeão mundial. E para você pegar esse cara que ganhou tudo na modalidade e fazer ele correr, fazer ele entender que ele tem que se movimentar e o cara acreditar em você, pra gente é um ganho muito grande. Claro. Porque você fala, pô, o cara acredita no que eu falo. Então, assim, o cara é consagrado, o cara é tetracampeão mundial. Até ele tava brincando no último sábado, ele falou, pô, o Ronaldo pediu pra tirar uma foto comigo. Olha só. E eles fizeram uma preparação na Granja Comari e ele falou, realmente, o Ronaldo pediu pra tirar uma foto comigo, ele não acreditava que a gente jogava de muleta, que teve um Mundial em Niterói. Eu falei, poxa, ele falou aqui, professor, ele mostrou a foto, ele falou, ele que pediu. Falei, o Ronaldo novinho ali, estava voltando da recuperação da lesão em 2000. Eu falei, poxa vida, que legal, cara. Eu falei, e um cara desse acreditar na gente, então isso é muito gratificante. Com certeza. Então, e esse modelo que a gente está tentando implementar. Por isso que eu falei, a questão de movimentar 2 no meio, porque é a forma que a gente tenta colocar o futebol para eles. Agora, professor, vai lá. Tem aquele esquema, né, que o professor comentou ali fora, né? No futebol... Você põe o pé de apoio e a força, né? Na outra perna. Ali você põe as muletas como pé de apoio. Uma coisa que a gente está tentando implementar agora aqui, até estava comentando fora do ar, teve o campeonato europeu, uns 2 meses atrás, e a gente percebeu que a diferença que eles fazem na forma que eles batem na bola. E tem muitos jogadores aqui do Brasil que já batem assim, porque quando a gente vai jogar futebol, que a gente tem as 2 pernas, a gente usa uma perna de apoio e a outra que faz a alavanca, que a gente chama que vai bater na bola. Só que no futebol de amputados eles têm a muleta como apoio. E geralmente, quando a pessoa está iniciando, ele usa a muleta em paralelo. Usa as 2 iguais aqui para fazer. Então ele fica com a perna só com um movimento mais curto. Pêndulo ali. Pêndulo. Aí a gente viu
e a comissão técnica discutindo, a gente percebeu que eles colocam em paralelo, 90 graus aqui para ter mais força, pegar um ângulo maior para ter mais força no chute. Então é uma coisa que a gente está implementando. E a gente teve o treino da seleção brasileira há uns mês e meio atrás aqui em Sorocaba, e a gente percebeu que alguns atletas da seleção, eles fazem isso para bater na bola. Coloca a muleta à frente e vem com a perna para bater. Então, isso te dá mais força, te dá mais qualidade no chute. Então, eu falei, ó, são detalhes que a gente estava falando naquela hora, dos detalhes que fazem toda a diferença. Então, a gente está tentando implementar na nossa equipe essa forma de bater na bola também. Agora, professor, o senhor vem do futebol tradicional, Sim. né, da modalidade tradicional mesmo, comum, e obviamente hoje está treinando uma equipe de amputados. Já tentou jogar com eles, já tentou naquela hora do rachão, naquela hora de tirar um sarro, alguma coisa assim, já tentou jogar com as muletas? A gente fez um evento em Peruíbe, acho que no mês de agosto, e aí foi um evento que a gente levou todas as nossas equipes, a equipe de vôlei, a equipe de futebol, a equipe de futebol feminino. Foi o primeiro evento que a gente fez quando a gente retornou. E aí foi uma festa, todo mundo legal. E aí teve uma hora que a gente foi jogar o futebol feminino. Só que a gente não queria jogar o futebol feminino contra os meninos. Sim. Então a gente falou, vamos jogar contra a comissão técnica. Ah, legal, vamos lá. Só que aí os próprios atletas tiveram a ideia de colocar a gente com muletas. Então a gente foi jogar de muletas. Meu Deus do céu, que dificuldade. Para conseguir. E a força no braço aqui também. É física e cognitiva, porque você não consegue pensar também. Porque quando a bola vem, você fala, como que eu vou agir? Então você começa a pensar, a bola vem, você fala, eu preciso bater na bola, só que você quer bater com a outra perna. Aqui eu senti uma cornetagem. É muito complicado a sua reação, ação e reação. A bola vem, confessando, eu torcia pra bola não chegar em mim. Eu torcia. E uma coisa que até conversei depois com os membros da comissão, a gente só encolhia a perna, a gente dobrava a perna. Só que a gente, quando cansava, a gente trocava de perna. Trocava, né? Natural. Sim. Então, aí a gente começou a dar mais valor para eles. Entender que a qualidade de jogo que eles nos proporcionam é uma coisa absurda. A forma de mobilidade que eles têm com a muleta é uma coisa... Não tem como você mensurar. Porque é uma coisa que a quem viveu, quem teve a prática ali, você vê a dificuldade. E o que nem você falou, incômodo, na hora que eu tirei, o meu braço ficou todo roxo. Todo dolorido, porque né? a muleta, ela é diferente, ela não trava na axila, ela trava no braço, no antebraço. Então, a hora que eu tirei, estava todo roxo o meu braço, porque eu fazia muita força. Então é uma coisa que parece simples quando a gente enxerga, mas quando a gente pratica, é uma coisa... Nossa, você começa a valorizar muito mais os atletas. Você se põe no lugar do outro também, isso que é muito importante. E aí a gente começa na forma que a gente vai trabalhar, a gente muda também. Porque a gente começa a entender a dificuldade que ele tem. Porque às vezes a gente, por ser alto rendimento, você até tem um excesso de cobrança. Pô, faz isso, faz aquilo, tá errado aqui. Aí você começa a entender, você fala, poxa, às vezes olha a dificuldade que ele tem. Então, uma coisa que a gente fez no último torneio, a gente roda mais o elenco para dar esse alívio também no braço, dar esse alívio para ele no tronco. Então a gente roda bastante, como a gente estava citando do Magnus, a gente trabalha por minutagem. Então a gente trabalha cada sexteto nosso, a gente trabalha por 6, 7 minutos, porque ele vai cansar, vai ter o desgaste do braço, ele vai fazer muita força no membro superior, então a gente tira, ele descansa, depois ele volta também. Então a gente vai rodando o elenco, por isso que é importante o elenco. Você falou essa questão do jogo ali, Sim. mas tem uma preparação de um jogo para o outro, um tempo de descanso de um jogo para o outro? Em torneios? Em torneios. Então, é muito relativo, porque como a gente ficou quase 2 anos parado com a pandemia, a gente voltou agora no início de agosto e a gente fizemos 2 torneios e vamos fazer mais 2 até o fim do ano. Então, cada torneio tem a sua especificidade. Então, um torneio aqui de Sorocaba, a gente fez 4 jogos no mesmo dia. E é muito cansativo, por causa do calor, porque a gente joga no mesmo dia. Então, e cada torneio, a gente já sabendo a programação, a gente tenta, com nossos fisioterapeutas, com o nosso preparador físico, a gente tenta fazer um cronograma. Ali, né? No último torneio esse de Sorocaba, a gente fez uma coisa diferente. A gente fez a imersão dos atletas para dar o relaxamento muscular. Então, acabou a primeira, foi jogo duplo, acabou a primeira rodada, a rodada dupla, a gente tirou os jogadores, colocamos eles no gelo para relaxar a musculatura, para ele aguentar os outros 2 jogos finais. E isso deu um resultado muito impactante para a gente, porque no último jogo, esse jogo que você mostrou contra o Corinthians, a diferença física entre a gente e o Corinthians foi imensa.
O time do Corinthians, eles estavam cansados, muito cansados, e a gente estava inteiro fisicamente. Então a parte da imersão fez muita diferença. Aí volta a questão da qualidade da comissão técnica. Presidente, para a gente encerrar, já agradecendo a participação do senhor, agradecendo a participação do professor Paulo aqui, antes também da gente entrar no ar aqui, o senhor falava que já não é mais só o futebol, mas são outras modalidades. E estão chegando outras modalidades além disso. O vôlei sentado, se não me engano. Queria que o senhor falasse um pouquinho e como as pessoas que de repente estão se sentindo, eu repetisse isso, como as pessoas que estão se sentindo sozinhas ou estão naquele momento de tristeza, aquele momento de revolta, que eu acredito que tenha também, procurar a associação e de repente ter buscar um novo caminho aí, um novo norte para ressignificar esse momento da vida. A gente, como foi chegando o pessoal, e olha que o futebol de amputado 2016 ia acabar. Quase que no Brasil nós não tínhamos mais. E aí agora com essa retomada 2017, 2018, essa estrutura poucas equipes têm. O professor Paulo descreveu aqui, acho que nós conhecemos lá fora só, Sorocaba acho que é a única que tem toda essa estrutura hoje no Brasil. No Brasil nós estamos chegando a 40 equipes já. Olha só. São 74 países disputando, então a gente tem eliminatórias para a Copa do Mundo agora, então esse treino da seleção aqui que a gente trouxe junto aí com o atleta, né, o Rica que vem nos apoiando. Para a preparatória agora das eliminatórias da Copa do Mundo, que vai acontecer em outubro, lá na Turquia. Essa eliminatória vai ser aqui no Chile, em fevereiro. É a primeira. Temos algum atleta sorocabano? Tem, nós tinha 4, né? Na primeira convocação foram 4 atletas e 2 membros da comissão. Olha que bacana. E ficou só o goleiro nosso, Gustavo, e os 2 membros, nosso preparador físico, Vinícius, e o nosso treinador de goleiro, o Sérgio Marola. Eles fazem parte da seleção. E aí, com a gente conseguiu alcançar uma visualidade boa, foram aumentando e a gente não tinha mais como trazer só para os times, porque a gente tem uma limitação, são 13 jogadores, né, então a gente não consegue colocar todo mundo. E aí a gente abriu o vôlei sentado, que o vôlei cabe para qualquer cidadão que joga confortavelmente, o que é cadeirante, o que é amputado, o que é um membro de uma mão só também. A gente tem o futevôlei, parceria com o atleta, com o Rica, vai ter um torneio agora, 27, 28, quem quiser assistir, vai ser aqui na Fan7, um torneio contra Campinas, e está crescendo muito. Nós temos em Israel jogando futevôlei, no Rio, no Nordeste, então vai vir bastante forte também, e outras atividades. A gente está com o hipismo, nós temos um menino que tem o Felipe, que ele é baixo em ele tem paralisia cerebral. Paralisia cerebral e aí pratica hipismo. Então também a gente vai diversificando agora com a parceria junto com o Luci, vem aí o tênis de mesa, né? E também a bocha e o dardo. Então a gente está aumentando as modalidades aí. A gente quer chegar nas 14 modalidades, né? Na verdade, não tem essa coisa de não posso, né? Não tem esse negócio de chega de desculpas, não consigo. Então, se tiver alguém aí que hoje esteja precisando de ajuda, né, pode nos procurar aí pelas redes sociais, pode mandar lá um direct, que a gente tá ligado 24 horas por dia na rede social. Então, no Instagram, Sorocaba Futebol Amputados, e no Facebook também, Sorocaba Futebol de Amputados. Pode procurar nós lá, a gente dá um retorno, faz um acolhimento, conversa. Tem um pessoal lá legal para atender, conversar, explicar direitinho, fazer a apresentação. Temos uma equipe dedicada, profissionais mesmo, que tem vontade de trabalhar e fazer a diferença. Presidente, só um minutinho. Para a pessoa fazer parte da associação, ela precisa pagar uma mensalidade ou não, só ir lá participar, fazer toda uma entrevista com vocês? Como que funciona esse ingresso da pessoa lá dentro? O nosso propósito é ajudar, né, Casa Grande? Então, quando ajuda, não tem como você cobrar nada.
Então nós quer acolher, tirar essa pessoa, levar a qualidade de vida. Então até os empresários que tocar no coração, quiser ajudar, esse sim. Esse nós pede para eles ajudar nós. A gente faz o trabalho também. Hoje nossa rede social tem um número, vamos trabalhar mais, nós está aí com uma parceria legal, vamos trabalhar essa rede social para subir ela também, porque a gente sabe que quando hoje numa negociação, se eu tenho 200 mil seguidores, eu consigo bons patrocínios e minha associação ela consegue uma estrutura boa. Então o trabalho nosso na gestão é justamente essa, é divulgar as marcas e mostrar que é o esporte. Então você ali você tem bons elementos, você tem a superação, né, que você põe ali, você mostra a superação, você tem um trabalho de inclusão, que hoje todos nós temos a inclusão, tanto das meninas, como a inclusão social, né, então todos nós lutamos pela inclusão e a igualdade, e você tem ali a superação. Então acho que esses ingredientes, uma marca, ela tem bastante para explorar. Então a gente trabalha nessa filosofia e todos que precisar, não precisa pagar nada, pode vir, será acolhido e a gente dispõe aí a associação para poder ajudar. Gente, primeiro eu quero pedir desculpas a você, que é o internauta que está junto com a gente aqui. O papo está tão gostoso, a gente tem que encerrar, mas antes de encerrar eu não posso deixar. Quantas pessoas participando, uma enxurrada. Então, a galera da associação, provavelmente o Renan, né, que tá verificando aqui, mas está mandando boa noite. O William Vasquez, ele diz o seguinte, La Catedral, um dos estádios mais lindos do mundo, a UPA Atlético, ele é apaixonado pela Atlético de Bilbao. O William Vasquez ainda está dizendo aqui, Zorionak. Parabéns. Parabéns a todos esses atletas sensacionais. Abraço do mito, o mito da Vila Hortência. E continua, né? Todos vocês merecem medalha de ouro, parabéns. Juliana Muniz, boa noite. Vanderlei Antunes, boa noite, galera. E aí ele diz, boa noite, Paulo, e boa noite, Dinho. Lucimara Camargo, professor Paulo, parabéns por todo o seu empenho com a equipe. A Francine Ferreira de Miranda, boa noite. A Juliana Muniz diz ainda, sou fã desse garoto. Agora eu entendi, né? O sobrenome é parecido, né? É a mãe? É a mãe. É a mãe? Ô, dona Juliana, estamos pensando aqui, viu? A direção ainda vai entrar em uma reunião aqui para ver se o rapaz vai, como diz um professor meu, se ele dá pra coisa. E aí, manda um salve. Abraço, aí. Negrão. Juliana, Francine e Sandra aqui, ligadas. O Vanderlei, isso aí, galera. O Amauri Avelar, arrebenta aí, professor Paulo. Gente, é muita participação. A Amauri Avelar diz ainda, a Comissão Técnica do Sorocaba, a única do país que é profissional, a melhor do país. Vanderlei Antunes, melhor diretoria do Brasil, Comissão Técnica das melhores. Selma Xavier, um por todos e todos por um. O Amauri ainda diz, hoje, no país, entendo que o Sorocaba tem a melhor estrutura do país, a associação tem o intuito de buscar novamente a autoestima do PCD e também a performance. Rafael Rofart, mandando aplausos, obrigado. O Amauri diz ainda, Dinho, arrebenta nas suas informações do PCD, sabe tudo. Nápoles Rodrigues, boa noite, rapaziada, salve pro professor Paulo. Vanderlei Antunes, é isso aí, Paulo, mandou bem. Lucimara Camargo manda aplausos. E aí a gente segue, e se a gente seguir, a gente vai até amanhã mandando abraços aí pra galera. Hoje, e eu tenho a honra e o prazer de dizer isso, hoje a gente bateu o recorde de audiência simultânea aqui no nosso programa, tô feliz demais. Sim. E mais feliz porque eu posso contar histórias como a de vocês. O Na Galera Esporte, ele nasceu com esse intuito. Desde o primeiro programa lá em 2007, 2008, nasceu Na Galera Esporte, e com esse intuito de contar boas histórias e de dar voz, muitas vezes, às pessoas que não têm voz, ao praticante do esporte, amador principalmente. A gente quer falar sobre o esporte de alto rendimento, sobre o Corinthians, sobre o Santos, sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras, a Seleção Brasileira, a Fórmula 1, NBA, enfim, mas a gente quer contar a história daquelas pessoas que praticam o esporte muitas vezes e não são vistas, e praticam. Por que praticam o esporte? Por que praticar esporte? O esporte é tudo isso que vocês contaram aqui pra gente. Então, realmente, eu tô feliz demais, e já vou dizer uma coisa, Renan, você tem a partir de hoje um compromisso comigo,
de me abastecer de informações sobre a associação, porque as nossas redes sociais vão estar à disposição de vocês sempre que tiver competições, não tendo competições. O caso do Pedrinho, a gente quer conhecer o Pedrinho, trazer o Pedrinho aqui para bater um papo com ele. Conhecê-lo. O Vitor tem um trabalho com jovens, um trabalho muito sério com jovens, e a gente obviamente tem que mostrar também que as dificuldades, elas vêm para todo mundo, mas todo mundo tem condição de superar essas dificuldades. Dinho, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Paulo Roberto Júnior manda um abraço, um beijo para o senhor. Diz que é meu parceiro, muito meu amigo. Queria estar aqui, mas tinha um compromisso, não pôde estar. E professor Paulo, vocês já estão convidados a voltar a bater papo com a gente aqui no Na Galera Esporte. As portas do Na Galera Esporte, os microfones estão sempre abertos para vocês. E tem boas resenhas, vamos aproveitando aí, sempre tem. No Resenha Deu, tem um pouco da história também de toda essa modalidade. Aí tem como a Champions League adotou, então tem novidades para vir, talvez seja um projeto da FIFA, talvez um projeto de todo o futebol, que aí começa com o de base, aí vem o feminino, vem o profissional e vem o social, então tem muita coisa pela frente. Aproveitar o Casagrande, a gente sempre quer aumentar, então outras modalidades, então a gente sabe que são 14 modalidades paralímpicas, a gente está formando atletas, então qualquer projeto também que queira adotar, queira participar com nós, tá feito o convite aí, tá bom? Vou falar uma coisa para vocês dois. Todos os nossos convidados vem aqui e lança um desafio pro Casão. Todos. Eu normalmente eu fujo. Professor e presidente. É jogar com as muletas. Para nós, eu prefiro a muleta do que a prótese. Pra você ter uma ideia como a gente gosta da modalidade, para nós é uma facilidade muito grande. Para nós nos locomover, ela é mais gostosa. Bem mais fácil. Mais fácil, mais ágil, mais rápido a gente consegue. Não é o que a gente imagina, né? Porque você pensa Pra gente no braço. o contrário, né? Para nós. Então, tá feito o convite, casa. Mais Casão, Vamos lá. São 12. Vamos lá, Casão, você essa eu brinca. não vou deixar você sozinho. Essa eu vou. Você vai comigo? Isso aí, Douglas. Dona Evelyn, autoriza o Mãozinhas aí com a gente. Vocês vão gostar. Primeiro, a técnica, o professor, né? Nós não passou para ele, mas o importante é pensar em dominar, parar a bola. Então, não pense em chutar nem Mãozinha, nada. coloca o Nem vídeo com de as novo minhas lá. pernas. Imagina com as mulheres. Ricardinho César, vai colocar o vídeo lá. Mais uma vez, professor Paulo, obrigado pela visita, obrigado por esse bate-papo. Muito gostosa essa conversa, esse bate-papo. A gente extrapolou aqui pelo menos em 30 minutos o bate-papo. Mas eu tenho certeza que extrapolamos por uma boa causa. Conhecer um pouquinho mais da modalidade, de repente quebrar paradigmas mesmo, tirar preconceito mesmo. E eu posso dizer para vocês que, mais uma vez, os microfones sempre abertos aqui no Na Galera Esporte, onde nós estivermos, o microfone vai estar aberto para vocês falarem da associação e desse trabalho muito bacana que vocês fazem. Deus abençoe a todos. Obrigado de coração e pode contar com a gente sempre que precisar, tá bom? Obrigado pela oportunidade. E uma coisa que eu gosto muito de falar é a gente falar sobre futebol é muito importante, que às vezes a gente vê muitas coisas e pouco falado. Então hoje a gente falou sobre o futebol de imputados, falou sobre o futebol brasileiro também, e o mais importante é conhecer a modalidade. E que nem eu dei o exemplo do meu pai, que quebrou o preconceito. Eu acho que quanto mais a gente conseguir mostrar a modalidade, quanto mais a gente conseguir divulgar, mais preconceito a gente vai quebrar. Com certeza. E com isso a gente consegue fazer a modalidade crescer e automaticamente quebrar os preconceitos. Porque uma coisa que, quando eu iniciei, até usando o exemplo do presidente, entramos juntos na associação, eu via que todos os atletas tinham vergonha de usar bermuda, mesmo com a prótese. Eles tinham vergonha de usar bermuda. E passou acho que 1 ano, 6 meses que a gente estava ali, teve um dia que a gente foi fazer um evento e estavam todos de bermuda. Então aquilo para mim foi uma conquista pessoal, de eu entender a questão da autoestima. Falar, poxa, eles estão aqui, eles não estão com vergonha, eles estão usando a prótese, estão mostrando a prótese, porque eles tinham vergonha de mostrar a amputação. Então olha como a gente consegue, através do esporte, mudar a vida de uma pessoa.
E às vezes a gente pensa em mudar muitas coisas, a gente quer mudar a vida de todo mundo, mas se a gente mudar a vida de uma pessoa, a gente já fez o nosso papel. Então isso é fundamental. Então a minha filosofia de trabalho é essa, eu mudo um por um, aí eu trabalho de formiguinha. Se a gente mudar um, e esse um mudar outro e outro, logo a gente vê uma cadeia de mudanças. A corrente do bem. A corrente do bem, isso. Não só na situação. boca, mas nas atitudes. É aquela situação da célula positiva, a célula boa. Eu tenho um amigo que ele tem, durante o processo de vida dele, ele perdeu, né, o membro, o braço, e hoje nós trabalhamos juntos, conheço ele há pouco mais de 3 anos, e assim, talvez seja uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço, e de tudo, ele tira sarro dele mesmo. Então, um dia desses eu falei para ele, e Lessa, me dê a licença de contar um pouquinho. A gente, na brincadeira, a gente se tornou tão amigo, né, a nossa equipe, e aí numa dessas brincadeiras, pede uma mãozinha pro Lessa, e o Lessa, se eu der uma, eu fico sem, cara, já não... Então assim, mas o que isso, muitas vezes as pessoas podem achar isso de uma forma pejorativa, mas não é, ele aproveitou de um momento para levar uma mensagem mais positiva, falar, poxa, eu tô aqui, aconteceu, segue a vida. Mais uma vez, obrigado. Casão, não vou mais estourar o tempo. Vamos lá. Um forte abraço. Até segunda-feira que vem. Valeu, Quem que a gente tem segunda-feira? Segunda-feira que vem, fica atento, Felipe Micheletti vai estar aqui, ele que é um atleta aí do kickbox, atleta também do Muay Thai, vai estar presença confirmadíssima já com a gente aqui na segunda-feira às 20 horas. Quem tá mandando um abraço quem manda aqui? Aí? Tarantini Guris Martini. Ô, Taran, e aí? O Taranta, ele é assim, hoje ele é embaixador do Santos aqui em Sorocaba, né? E é um cara que eu tive um prazer imenso de Me carregou no colo. O Taranta carregou você no colo? Taranta, ó. Muito tempo, Muitos né? anos, cara. E hoje o Taranta tá no Nordeste, tá trabalhando no Nordeste, lá com pás eólicas. Taranta, cara, você não tem ideia da honra que você me dá de ter você junto com a gente. Eu trabalhei com o Tarantino, cara. Verdade. E olha como o mundo é pequeno. O mundo pequeno. E falar nisso, Taranta, só tem um defeito. Tarantino tá falando assim, só tem um defeito. É corintiano. Ô, Tarantini, você tá convidado também para vir bater um papo com a gente aqui. Afinal de contas, você tem história para contar, meu camarada. Mas fala aí. Fala. Aí você gosta. Abraço, Casão. Abraço, Taran. Abraço para você, Luan. Bem-vindo ao time aí. Hoje foi muito legal ter você por aqui. A gente, obviamente, vai ter mais a sua participação aqui junto com a gente na Galera Esporte. Um abraço e até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade, muito legal conhecer a história da associação, poder participar aqui da rodada, da bancada. Muito bom, isso aí. Obrigado aí na Galera Esporte que foi hoje ter participado. Obrigado aí, boa noite a todos, boa noite a você ouvinte também. Renan, um abraço. Então, a partir de hoje, o senhor vai nos abastecendo aí que as redes sociais, o @naGaleraEsporte vai trazer muita informação sobre a associação. Mãozinhas mágicas, Dona Evelyn já liberou ou não? Lá. Tá difícil o contrato aí. Forte abraço a você, Mãozinhas mágicas. E a você que está em casa, está no trabalho, enfim, está acompanhando aí o Na Galera Esporte pelo YouTube. Nosso melhor, muito obrigado. Uma semana abençoada para você. A semana que vem, na segunda-feira, a gente tem aí mais um programa. Vai ser um programa muito especial. Mas não deixa de acompanhar as redes sociais do Na Galera Esporte. A gente, como eu sempre digo, né? Estamos... É passinho, é trabalhinho de formiga, é formiguinha, mas estamos preparando aí muito conteúdo. Vai ser muito legal ter você junto com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente! Valeu!